Bom, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Pronto Socorro das Irmãs Clarissas, nosso último psique do ano. E aí a gente, né, porque a espiritualidade continua trabalhando. Então já vou avisando, dando recado, que mesmo que vocês estejam em casa e não estejam aqui conosco, nas sextas-feiras, às sextas-feiras, entrem em conexão, façam uma oração nesse horário, porque a gente para, mas a espiritualidade nunca para, tá bom? Então, como o Ricardo hoje é que vai fazer a palestra, né, nesse último psique, eu vou fazer a oração de abertura junto com os meus colegas que estão aqui, desejosos de que vocês saiam bastante alimentados. Alguém visita a gente pela primeira vez? Olha, sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos. Uma pena que vocês estão vindo só no último psique, mas vocês virão nos outros, tenho certeza absoluta. Nós criamos um canal para que vocês possam estar vendo as palestras, né? Para quem mora fora também, depois a gente recebeu e-mails pedindo para ver e tal. Por isso que a gente teve a ideia de início de criar e depois a gente começou a ser cobrado. Só lembrar que a gente tem um canal do Psique. Então tem que se inscrever no canal do Psique, tá? Os que estavam no meu canal, todos eu já fechei, já bloqueei para não confundir as estações, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Foi criado também um e-mail, né? Ah, sim, foi criado também um e-mail do Pronto Socorro das Irmãs Clarissas. Vocês já recebem uma mala direta pelo e-mail, né? Mas é porque antes vinha um e-mail pessoal disparando para a mala direta, não é isso? Aí agora a gente criou um e-mail do Psique também para a gente estar... Pronto Socorro das Irmãs Clarissas, para vocês não lembrarem, tá? Então, @gmail.com. @gmail.com. Ou seja, quem quiser fazer algum comentário, que na semana passada eu comentei, eu disponibilizei o meu celular, alguma coisa assim, acho que fica mais correto. A gente criou um e-mail, no final das contas, então qualquer dica, porventura, qualquer comentário que queira fazer, que seja então através desse e-mail, Pronto Socorro das Irmãs Clarissas, @gmail.com, e aí vocês podem dar suas sugestões para o ano que vem. É isso. Então, vamos fechar nossos olhos. A ideia das palestras iniciais é para que a gente crie instrumentos e ferramentas. Só lembrando, por que a gente faz essa palestrinha no início? Para que a gente não venha aqui, tome o passe, saia maravilhoso, flutuando, e depois o que a gente faz com as adversidades do dia a dia, né? A gente não tem como ir lá toda hora tomar essa vitamina, mas a gente pode criar a nossa própria vitamina. Então é uma forma da gente estar refletindo e se instrumentalizando para que a gente de fato consiga transformando as nossas vidas, tá bom? Então, de olhinhos fechados, eu vou olhar, só todo mundo de olho fechado, deixa eu ver. Deixa eu ver quem não está de olho fechado, lá atrás. Então, olha, vamos respirar profundamente. Jesus, Mestre querido, mais uma vez estamos nós aqui reunidos no Teu nome. E Tu dissestes, aonde tivesse uma ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu também estarias presente. Então, em Seu nome, agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes e pedimos a proteção dos nossos amigos e mentores espirituais para o nosso trabalho, para que a palestra se conduza de forma harmoniosa, atingindo o máximo de pessoas possíveis e que possamos sair daqui refletindo cada vez mais sobre a necessidade da nossa reforma íntima, sobre a necessidade de buscarmos sempre caminhos novos que nos levam a Ti, Mestre. Que os guias também possam proteger o palestrante da tarde de hoje, lhe trazendo bons pensamentos, energias, intuições, para que possamos fechar com chave de ouro esse encontro que é tão especial para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. A palestra de hoje está baseada neste livro. Esse livro psicografado por João Nunes Maia e a entidade, o espírito comunicante foi o Milanês. Um livro riquíssimo, todos deveriam ler. E a minha emoção em ler esse livro foi tão grande que eu comprei um de presente para vocês. E aí ao final eu coloquei aqui 90 numerozinhos das cadeiras, do número de trás das cadeiras, e aí alguém vai ganhar o livro, tá bom? Então que Deus me permita falar Deus me permita falar da mãe maior de todas, Maria. E Maria é um espírito de altíssima envergadura. Lá do alto da hierarquia dos céus. E ela foi escolhida efetivamente justamente por ter essa luz. E essa luz é fundamental para que ela pudesse gerar dentro do ventre dela a luz de Jesus. Não poderia ser ninguém diferente, de altíssima hierarquia, para poder receber efetivamente dentro do seu ventre o nosso Jesus. Então Maria foi escolhida, e pelas tantas ela agradeceu e aceitou o desafio com muito amor, é claro, mas aceitou o desafio de fazer esse movimento de receber Jesus, de encarnar e receber Jesus. E aí ela passa por um processo enorme, descendo do mais alto céu até os ares da terra, onde a sua frequência tem que vir baixando aos poucos, e ela ir se acostumando efetivamente com a densidade e da frequência da própria terra. E aqui, depois de um certo tempo, ela chega aqui nos arredores dos nossos céus, e ela começa a trabalhar nos ceareiros do bem, limpando toda a região da Palestina, principalmente, que era onde estava determinado para que ela nascesse e que futuramente o Jesus nascesse, nosso Jesus nascesse. Então, ela veio e se juntou a esses ceareiros do bem para poder fazer essa limpeza no plano astral, limpando efetivamente os nossos irmãozinhos das trevas, que estão sempre por aí querendo o nosso mal, e muito mais naquela época que estava tão anunciada a vinda de um Messias, por tantos profetas que tinham vindo anteriormente. Isso estava muito latente naquele povo. Então, Maria fez esse trabalho enorme, e aí pelas tantas, um casal, um homem e uma mulher, Eli e Ana, um casal simples, porém absolutamente amoroso,
com as suas regras de vidas voltadas para a irmandade, para a bondade, para a confraternização com todos e o próximo, amor a todos, eles foram os escolhidos para poder ser os pais de Maria. Eli e Ana receberam todas essas instruções por sonho. E aí ficaram animadíssimos com a possibilidade, aceitaram como não esse grande presente de Deus. E aí, pelas tantas, os grandes sacerdotes da época se deram conta que, de fato, através dos próprios sonhos, a Maria estaria chegando. Porém, tem uma coisa importante. No próprio livro, Maria, antes de chegar à Terra, o nome dela era Sofia. Esse era o nome dado a ela, anteriormente a ela encarnar na Terra. E aí, quando ela encarnou, de fato, ela virou Maria. Então, pelas tantas, Maria foi concebida por este casal e chegou, efetivamente, de um parto normal, de um parto como nós conhecemos seres humanos, de carne e osso, com todas as nossas características, apesar de toda a sua grandeza espiritual, ela vem como nós somos hoje. Muito mais iluminada, sem dúvida nenhuma, muito mais conectada ao plano espiritual, mas ela vem como nós somos hoje. Vem enfrentar esse desafio. E desde o princípio já é reconhecida como a mãe do Messias. Então, é levada, depois de alguns anos de existência, mais precisamente aos 7 anos, ela é levada ao templo de Deus em Jerusalém, onde ali estão todos os sacerdotes que usufruem daquela posição de Deus, da divindade, para efetivamente roubar ou pegar o dízimo e pouco fazer pelo povo. Então, esses sacerdotes chamaram-na com 7 anos de idade para ouvir o que ela tinha a dizer. E ela foi lá como ninguém. Linda, defender de uma maneira absolutamente clara, como já Jesus fosse, todos os novos conceitos todos os novos conceitos que a Boa Nova traz para nós. Então ela defendeu os pobres, os humildes, e levou na cara daqueles sacerdotes o que eles estavam fazendo de errado. Do orgulho deles, do ego deles, daquela falta de trabalho que eles na realidade viviam com o dinheiro dos outros e que pouco efetivamente faziam por aqueles que deveriam ser ajudados. Então Maria foi crescendo, e aí pelas tantas os sacerdotes acharam melhor não deixar ela livre, era melhor chamá-la para dentro da escola do templo, uma maneira de poder, vamos dizer assim, não fazer com que ela espalhasse todos os dizeres, todas as ideias dela mundo afora. Então vamos recolher essa irmã e deixar ela aqui na escola das virgens, dentro do templo de Jesus, dentro do templo de Deus em Jerusalém. Uma certa maneira de tolhi-la e não deixar ela falar para todos. E ali ela ficou vários anos. Acho que nem diz no livro efetivamente quantos anos, mas vários anos. E ela sempre muito forte em sua posição da defesa dos humildes, dos povos mais pobres, daqueles doentes, daqueles que não têm nada na vida, e sempre de uma certa maneira tentando mostrar para os sacerdotes a conduta que eles deveriam ter. E aí, um pouco mais velha, eles entenderam que, os sacerdotes entenderam que não queriam mais ela lá. Ninguém suportava as ideias, as defesas delas em prol, ou as análises dela em relação às leis dos profetas que tinham deixado e tudo mais. E aí
deixaram ela embora. Ela voltou para casa, e aí como que nós vamos prender, de uma certa maneira, Maria? E aí eles resolveram que iriam casar Maria. E aí, todos sabem, escolheram José. E José nada mais era do que um carpinteiro que fazia trabalhos para o templo de Deus. Uma pessoa simples, humilde, com muito amor no coração e que poderia ser uma boa pessoa porque ele era de uma certa maneira manipulado pelos próprios sacerdotes. E ali tinha a chance de Maria ser tolhida, casando, possivelmente faria um filho, algo normal, mas os profetas diziam que Maria, ou que o Jesus, o Messias, viria de uma virgem. Então, casando Maria, a chance de não vir era grande, porque aí iria ter relações com seu marido. E aí conseguiram, efetivamente. Todos sabem que José é o marido de Maria. E foi feito um casamento. E que o casamento nas páginas do livro são muito simples. Eles passam absolutamente reto. Porque é só bobagem do ponto de vista dos sacerdotes, para poder mostrar. Então, nas páginas do livro, praticamente não tem nenhuma menção efetivamente sobre o ato do casamento em si. E tem uma coisa curiosa, que depois de 6 meses de casados só, é que os casais da época poderiam coabitar. É assim que eles falavam, coabitar. Só depois de 6 meses. E Maria, durante esse período, e aí vem a parte mais interessante do livro, efetivamente, que é a estratégia feita pelo plano astral de como trazer efetivamente Jesus à vida. Então, veio de um planeta não muito distante daqui, os que a gente chama de espermatozoides, os espermatozoides de luz, trazidos por 3 anjos de altíssima categoria, e que em determinada noite colocaram diretamente ao ventre de Maria, e aí sim ela pôde engravidar sem a relação que nós conhecemos. Ou seja, ela continuou virgem, como os profetas tinham previsto. Isso foi muito interessante na realidade, porque para mim, e aí fazer uma parte na conversa, como é que Maria pode ser virgem? Meu Deus do céu, se casou com José, essas coisas. É uma coisa que pode parecer bobagem, mas eu me questionava. E aí, a riqueza de detalhes que esse livro traz é absurda. É lindo de ler as páginas. Mas, de uma maneira muito rápida, foi assim que aconteceu. E aí Maria, no final de 9 meses, traz Jesus à vida. E aí as páginas, o Messias, tão esperado e tão profetizado pelos profetas todos, que o Messias um dia ia chegar, e aí está o Messias na terra para poder trazer a mensagem verdadeira do Deus. Um ponto importante é que ele, dentro desse gameta espermatozoide, ele vem modificado, obviamente. E Jesus é concebido, sim, mas ele é concebido e ele tem um biocorpo. Na realidade, Jesus precisava estar pleno como homem e pleno como divino que era, com a divindade. Então ele tem um biocorpo, não é como nós, em sua plenitude. Então isso é importante para poder a gente entender também a genética, ou como foi feito de uma certa maneira essa figura tão ilustre
que nos ilumina até hoje. Então, Jesus tinha um biocorpo para poder, com a sua luz, poder efetivamente aguentar durante anos essa frequência tão baixa na Terra. E aí Jesus nasce, e aí o livro tem uma tendência de poder falar bastante de Jesus, obviamente, e Maria às vezes até pode ficar em segundo plano, mas é que fica claro que Maria também sofre as suas preocupações imensas como mãe, e mãe do Messias, que ela sabe que é o Messias, então ela tem um cuidado ainda redobrado. Então ela tem todas as preocupações de mãe, todas as preocupações como a entidade divina, mãe do Messias, e ela, de uma certa maneira, começa a ser mais humana, porque é isso que são as mães, humanas, mas dentro da sua maior potencialidade possível. E aí Jesus cresce. O livro é muito interessante porque ele fala de uma fase de Jesus que a gente pouco sabe. Fala sobre ele até os 29 anos. E a maioria do que a gente sabe é a partir dos 30. Quando ele volta, retorna para a Palestina, para a região da Galileia e mais precisamente para Nazaré, quando ele volta, e aí ali acontecem todos os fatos que a gente de uma certa maneira conhece. Mas esse livro conta essa história de uma forma muito resumida, óbvio. Ele até os 29 anos. Então é riquíssimo, riquíssimas palavras, extremamente emocionante. O primeiro embate, se assim posso chamar, de Jesus aos 8, 10 anos de idade, se não me engano, com os sacerdotes também, aos 13 anos de idade, com os sacerdotes, é incrível a forma como ele expõe os novos conceitos da lei de Moisés e das leis dos profetas aos sacerdotes. É incrível. E aí mais tarde, ele também, numa fraternidade dos essênios, que era uma fraternidade dos essênios, eu vou dizer que seria uma fraternidade como hoje, para poder ficar mais fácil da gente entender, da fraternidade dos franciscanos, totalmente abertos à filosofia do dar, sem questões materiais envolvidas, extremamente amorosos. Então, na época, tinha a fraternidade dos essênios. E aí Jesus, pelas tantas, saiu da casa de Maria e José e foi viver com esses essênios, que era o que tinha na época de mais nobre em termos de coração, em termos de espírito, dentro da terra e naquela região. Ele foi morar ali com os essênios. E pelas tantas ele faz um discurso que é a coisa mais linda de todas. E na realidade, é lindo porque na realidade nos põe, e aí eu paro de falar um pouco do livro, e de Maria, porque nos põe na linha reta daquilo que devemos ser. Daquilo que devemos ser como espírito hoje. Não há verdade maior do que as leis de Deus. Espero que não tenha ninguém aqui que ainda tenha dúvida que somos eternos. Porque somos eternos. E a lei da evolução fará com que nós tenhamos a nossa evolução para um dia estar ao lado de Maria. Depende de nós, efetivamente. Quanto tempo vamos demorar para chegar lá? Na realidade, a gente não tem mais escolha do ponto de vista de não acordar para a espiritualidade. Não acordar para sermos vítima
Não acordar para jogarmos culpa nos outros e para não fazermos por nós próprios as nossas ações e as nossas melhorias. Nós temos uma infinidade de palestras pela internet, infinidade de literatura. Escolha a sua melhor forma de compreender as leis de Deus. A doutrina espírita, ela na realidade não é uma religião. Ela explica efetivamente quem somos nós neste mundão de meu Deus. Então cabe a cada um de nós parar e pensar o que nós queremos de nossas vidas. Como que nós vamos nos melhorar? Algo extremamente importante é a nossa responsabilidade. Para mudar, precisamos fazer nossa reforma íntima. Não tem nada mais difícil do que isso. E eu sei disso. De carteirinha. Eu estou à frente desse trabalho do Psique há 4 anos, como coordenador. E na realidade, neste ano, onde eu acho que efetivamente eu tive coragem de olhar para dentro de mim muitas coisas e poder fazer essas mudanças. E não é nada fácil, mais uma vez. Então, mas eu digo de coração que eu estou muito feliz. Como imperfeito eu sou, como imperfeitos nós todos somos, como nós somos orgulhosos, como nós somos vaidosos, nosso ego está lá nas alturas. É uma loucura, é uma loucura. Mas a gente está nessa encarnação. E eu pergunto para vocês, o que vocês vão fazer para que possam chegar daqui a alguns anos e todos nós, se Deus quiser, possamos nos encontrar nas colônias de luz que aqui em cima estão. Não quero ver ninguém aqui sofrendo no umbral. Façam a sua reforma íntima. Essa é a nossa salvação. E assim eu termino a palestra de hoje. Muito obrigado, desculpa a emoção. Eu estou vendo minha amiga chorar tanto ali como eu. Aí eu me emociono também. Enfim. Não deixem de ler. Não deixem de pensar efetivamente o que vocês podem fazer por vocês. A responsabilidade é só nossa. Não tem a pessoa do lado. Não tem o seu marido, não tem a sua família. Todos são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas essa palestra é para nós, é para cada um de vocês. Que tem que fazer o seu movimento. O seu movimento. Escolha a melhor maneira de fazer isso. Lendo, assistindo palestra. E infelizmente vou dizer uma coisa que é uma verdade. Não adianta vir toda semana tomar passe, tomar litros de água fluidificada que não muda. Vem para ficar energizado e sair fortalecido, como é o caso aqui do Psique. Vocês vêm e o que a gente tenta fazer efetivamente é acolhê-los. É te passar uma confiança para que aquilo que não está bem na sua vida, você possa fazer de uma certa maneira diferente. Para você se engrandecer, sair confiante. Mas a gente não pode fazer mais que isso. Às vezes a gente não pode nem por a gente mesmo, por nós mesmos. Então, venha, é uma satisfação recebê-los. A gente recebe com muito carinho. A gente aprende demais, porque afinal de contas a gente está aqui lidando com vocês,
lidando com a espiritualidade, desenvolvendo a nossa mediunidade. Mas só quem pode fazer a nossa reforma íntima somos nós próprios. Muito obrigado. Sorteio. Antes que ele esqueça, né? Alguém tem que lembrar. Não, sorteio. Esse livro, eu comprei um e eu fiquei na dúvida assim, põe esse livro para jogo, a pessoa lê, depois o outro lê, depois o outro lê. Mas eu acho que não. Eu acho que talvez eu ponha este para jogo. Talvez não. Porque esse livro é um livro que tem que ser de cabeceira. De qualquer forma, aqui tem 95, que eu não sabia exatamente quantos assentos eram. E aí eu vou pedir... Deixa eu vibrar aqui meu... Eu vou pedir para minha amiga a senhora aqui, qual é o seu nome? Hã? Maria Augusta. Maria Augusta. Por favor, tire aqui, só feche os olhos, que eu não fechei aqui. Pega um só, Você pode pegar um que só tem um livro. Número 54. Não tem ninguém. Tira outro. Não tem ninguém, não sei. Não existe, não tem ninguém. Próximo. Agora, povo é fogo, né? Falou em sorteio, todo mundo se anima. Olha lá, a alegria do povo. Tá todo mundo chorando agora. 79. Tem alguém no 79? Vem aqui. Aê! Chegou hoje, já sentou na janela, hein? Exatamente. Rapaz, chega hoje e é sorteado. Ui, cuida, calma, muita emoção. É muita emoção. Peraí, por aqui, né? Por aqui que eu estou vendo uma questão aí acontecendo. Seja muito bem-vindo à casa. Seja muito bem-vindo ao trabalho. Eu não sei, é a primeira vez que nos conhecemos, mas este livro vale ouro. Muito obrigado. Então que você Gratidão. possa ler. Satisfação de tê-lo aqui. Parabéns. Gratidão. Olha, eu vou fazer propaganda, tá? Eu não tenho nada com essa loja. Mas ali no Arco do Machado tem essa livraria espírita. Então, para quem não sabe, onde é que eu compro livros espíritas, tem essa livraria aqui. Então vou deixar aqui, se alguém quiser, pega depois. Eles têm todos os títulos, fui lá hoje e eu fiquei olhando e eu tenho vontade de comprar todos. Absolutamente todos. Só que... O nome do livro? Maria de Nazaré. Só que eu tenho uma mulher que lê 3 vezes mais rápido que eu, então dá raiva. Quando ela lê 3, eu leio 1. É uma desgraça. Então eu preciso ler mais, porque acho que assim eu vou internalizando, sei lá, vou melhorando, aumentando essa velocidade. Aliás, o que eu mais gostei do livro foi ver que a Maria era revolucionária desde o início, né? Revolucionária absolutamente desde o início. Então é do João Nunes Maia, Maria de Nazaré. Pelo espírito de Miramês. Desculpa. Gente, muito obrigado. Que a gente possa